sentado no trono. Não há Deus como o nosso Deus. Quantos creem que Deus governa sobre tudo e sobre todos? Ele está sentado sobre o trono. Hoje eu fiquei tão feliz. De manhã nós oramos aqui por uma irmã que trabalha na igreja, a Josiane. É uma querida ela, e ela teve trombose, estava na UTI. 20 minutos depois que nós oramos do culto, ela recebeu alta no hospital. Deus é bom. Ele faz milagres. Quantos creem que Deus responde orações? Então pega a tua causa assim, ó, se apresenta diante do Senhor, fecha seus olhos. Talvez você está orando por um parente, por um filho, por um querido, por alguém, por uma situação na tua casa, por um negócio importante, por uma decisão. Pai, eu creio que o Senhor responde orações. Nós viemos à tua casa porque dependemos de ti e queremos que a tua vontade se cumpra em nossas vidas. Agora os meus irmãos, muitos estão com as mãos erguidas apresentando situações ao Senhor. Eu quero pedir que o teu Espírito se mova agora neste lugar e tome das mãos dos teus filhos as situações que eles não sabem lidar. Pai, as nossas mãos não alcançam muitas vezes os nossos, as nossas mãos não conseguem resolver, mas nós cremos, Pai, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Por isso toma das nossas mãos, está contigo agora. E eu quero clamar que milagres aconteçam nesse instante, que pessoas sejam curadas, restauradas, transformadas, que o Senhor levante, anime, desperte, que o Senhor se revele hoje de maneira especial. Também eu quero pedir, Pai, passa aqui, deixa as tuas bênçãos sobre nós, derrama o teu favor, Pai, derrama a tua graça, derrama dons, Pai, habilidades, entendimentos novos, sabedoria do alto, provisão milagrosa. Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo, envia os teus anjos, que são mensageiros para fortalecer, para cuidar dos seus. Envia os teus anjos agora para levantar pessoas, trazendo recursos do alto, ferramentas do céu, para que possamos operar segundo a tua vontade. Que o Senhor abençoe o teu povo. Deus, que o Senhor se agrade de nós. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Quem está feliz de estar aqui? É bom estar na casa de Deus, na presença de Deus. É bom estar com os irmãos. Dá um abraço quem está perto, diga: você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. Ele vai se revelar a você de maneira especial, eu creio sim. Amém? Pode sentar no seu lugar. Olha, eu estou feliz hoje. Estou na maratona, que os 4 cultos eu consegui pregar nos 4 hoje. Já estou melhor, graças a Deus, né? E eu quero convidar você. Obrigado, Deus é bom, graças a Deus. E eu quero convidar você para outra maratona. No dia 14 de setembro, os legendários estão promovendo uma corrida para alguns, caminhada para outros, que nem eu, né? Você tem opção, você pode fazer o trajeto de 5 quilômetros, de 10 quilômetros ou de 3. Pode correr ou caminhar, olha que maravilha, dá para todo mundo. Dá até para levar a criança se quiser, para a família toda. O objetivo dessa caminhada, quem quer cuidar da saúde aí? Olha que bênção. Cuida da saúde. Depois, além de cuidar da saúde, você ainda abençoa a Cristolândia. Todo recurso que a gente levantar com essa corrida vai ser destinado para o nosso projeto. A Cristolândia trabalha com a questão das pessoas que estão tratando problema de drogadição e também pessoas em situação de rua. Então, participe e abençoe os nossos, amém? Quero fazer também um convite, semana que vem, no culto da noite aqui, e no sábado também, nós vamos ter o Atoto com a gente.
Quem conhece o Atoto? É um projeto ali em Uganda, com crianças órfãs. Elas vêm aqui, elas fazem um show, elas dançam, cantam, adoram com a gente e contam os testemunhos do que Deus está fazendo na vida dela. É lindo. Chame alguém, convide um amigo, participe. Eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoador. Amém? Quantos querem ouvir a palavra hoje? Está animado para ouvir a palavra? Abra lá em Atos capítulo 12. Hoje eu quero falar a respeito de algumas chaves, alguns princípios da palavra que abrem portas de cadeias espirituais. Se você trouxe Bíblia, Atos 12, nós vamos ler esse texto. Versículo 1 diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso, com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao lado de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Estenda as suas mãos assim para o céu em sinal de rendição a Jesus total. Repete essa declaração de fé comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava lendo esse texto agora e lembrei de uma situação que aconteceu com uma nininha. Ela estava aqui na frente e eu lembrei de um dia que nós estávamos lá na escola onde a Sil trabalhava, e a Nina, ela resolveu ir no banheiro. Ela era pequenininha e ela trancou a porta do banheiro e ficou presa lá dentro. E eu lembro que ela começou a ficar preocupada, que ela começou a tentar abrir a porta e não conseguia. E ela começou a chorar, começou a falar. A Sil também ficou desesperada. E eu fui lá e falava: filha, explicava como abrir a porta, ela não sabia. E ela começou a ficar tão angustiada que eu falei: filha, dá uns passos para trás. E de repente eu dei assim com o ombro na porta, arrombei a porta para pegar minha filha. Te amo, meu amor, você é demais. A carinha dela. Eu fico imaginando que Deus, por vezes, Ele é como um pai que escuta o clamor dos seus filhos e arrompe as portas das cadeias que nos prendem. Quantos creem? Eu creio que hoje portas vão se abrir, portas emperradas na sua vida vão ser liberadas em nome de Jesus. O tema desse texto que acabamos de ler é o poder de Deus para libertar,
para salvar. No versículo 11 existe uma palavra no grego, exiliato, que significa salvar, resgatar, libertar. Ela vem da raiz no hebraico, a mesma palavra para exílio. E de alguma maneira esse texto nos apresenta um Deus que tem poder para libertar. É muito interessante porque o texto vai narrar a respeito da prisão de Pedro, o apóstolo. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele é preso durante a festa dos pães asmos. Que festa era essa? Antes da Páscoa, 7 dias antes da Páscoa, os judeus comemoravam essa festa dos chamados pães sem fermento. Por que isso? Quando Deus os libertou do cativeiro no Egito, a Bíblia diz que foi tão surpreendente o que Deus fez, que eles não tiveram tempo de terminar de assar o pão. O povo estava preparando comida e não deu tempo de levedar a massa, de crescer a massa. Então eles saíram comendo aquele pão raso. E agora, todos os anos, para celebrar a libertação, a festa da Páscoa, eles celebravam a libertação, eles agora reuniam a família e comiam esses pães, sabe, pão achatadinho assim, que não cresceu, para celebrar a sua libertação. Pedro está na cadeia. E agora, se você ler o texto até o final, ele vai contar a história da sua libertação. Na festa dos pães asmos, Deus fez de novo. Ele libertou o seu servo de forma maravilhosa. E é tremendo o texto. Ele está na cadeia, escoltado por guardas. Faziam turnos de 6 em 6 horas, 4. Algemado com um aqui de um lado, algemado com outro de outro lado. 2 na porta, sem contar o que guardava a porta da prisão, da cadeia. E aí, de forma maravilhosa, Deus visita a cela. Um anjo aparece. As algemas caem. Os guardas não veem Pedro saindo. Ele passa por eles. Ele passa pela porta. Quando chega na porta da cela, ela se abre. Quando chega na porta da prisão, ela se abre automaticamente. E quando Pedro vê, ele está na rua. Sabe por quê? Existe um Deus que tem poder para nos libertar. Quantos creem nisso? Você crê? Existem cadeias que vão cair por terra na tua vida, na tua casa e nessa nação, em nome de Jesus. Eu creio assim. Quando eu estava estudando a respeito dessa mensagem, eu lembrei da história da queda da Bastilha. Eu não sei quantos conhecem essa história, mas a Bastilha é uma fortaleza na França, né, que foi construída com o intuito de proteger a terra. Mas durante o governo de Luís XVI, ela se transformou numa prisão política. O rei era um déspota, e quando alguém o desafiava, o desobedecia, ele colocava nessa prisão. E logo ela se transformou no símbolo da repressão daqueles dias. Quando Lafayette, o comandante do exército francês, toma a Bastilha, a história diz que ele pega a chave da prisão e envia como presente para George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, era seu amigo, eles lutaram juntos pela independência dos Estados Unidos, e ele o inspirou com as ideias de liberdade. Por isso ele manda a chave da prisão e diz que George Washington era um guardião para ele da liberdade. George Washington guarda aquela chave e fica na casa dele e se transforma uma relíquia. Até hoje está lá como um símbolo de liberdade. Agora, o que me chama a atenção é que era a chave de uma prisão. E sabe, Deus faz a mesma coisa com a gente. O que antes representava o nosso cativeiro se transforma no sinal maior da nossa liberdade no Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 1, no versículo 18: eu sou o que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades nas minhas mãos. O que é a morte e o Hades? São prisões, cadeias. Mas Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, a Bíblia diz, ele morre, ele vai ao Hades, ao inferno, toma chaves dessa prisão nas suas mãos.
E antes o que representava a prisão, representa agora o símbolo da nossa vitória. É isso que representa a cruz do Calvário. A cruz é uma máquina de tortura. Mas hoje ela está levantada na maioria das catedrais, das igrejas. Pessoas carregam a cruz no peito muitas vezes. Por quê? Porque aquilo que representava prisão se tornou para nós o símbolo da nossa vitória. E eu não sei quais eram as prisões na sua vida, mas eu creio Deus vai transformar a tua história. Eu estava ontem aqui, eu não sei quantos vieram no Café com Negócios. Foi muito especial o testemunho do Steve Hendrick. Fui muito impactado. Ele era o produtor, junto com seu irmão, de vários filmes. Quem assistiu Desafiando Gigantes, Quarto de Guerra, Prova de Fogo, esses filmes todos. E ele contou o seu testemunho aqui e me impactou bastante. Ele mostrou uma foto. Estava ele com a esposa assim no dia do casamento, o vô e a avó do lado, o pai e a mãe do outro. E o vô dele, 2 metros de altura, o camarada. E ele falou assim: olha, o meu vô era um alcoólatra. E um homem desse tamanho, bêbado, todo mundo tinha medo. Mas ele se converteu e mudou de vida. E aquilo que antes era a sua prisão se tornou um símbolo da sua liberdade. E por causa do testemunho dele, os meus pais se converteram, os netos se converteram, e hoje todos nós servimos ao Senhor, aleluia. Quem foi liberto pelo sangue do Cordeiro de Deus aqui, levante as mãos. Existe um antes e um depois na tua vida, existe uma história de libertação. Há poder no nome de Jesus para salvar, para libertar. Quantos creem nisso? Eu creio, aleluia. Agora, eu creio que existem cadeias que vão além das prisões do nosso entendimento, das prisões que o pecado pode gerar na nossa vida. Eu entendo que existem cadeias que são sim, principados, potestades, eles dominam áreas de influência na sociedade onde vivemos. E de alguma maneira as cadeias de Pedro, elas eram também cadeias espirituais. Como assim, pastor? Em primeiro lugar, eu creio que as cadeias de Pedro, elas eram espirituais porque elas representavam uma ação deliberada de Satanás, tentando impedir o avanço da obra missionária do mundo. Ele não estava simplesmente sendo julgado, existia uma ação do inimigo, tentando impedir o avanço do reino. Também, eu creio que as cadeias que cerravam Pedro, elas também representavam os conflitos de fé que a igreja estava vivendo naqueles dias, ao lidar com as injustiças da perseguição. E enquanto eu estava lendo um texto, falei: Deus, mas como é que a gente lida com esse tipo de prisão espiritual que envolve o projeto de Deus para uma terra? Como é que faz? E aí, à medida que eu ia lendo esse texto, Deus me mostrou algumas chaves, que são princípios bíblicos, que quando a gente aplica eles, tá? Existe sim libertação. Deus abre cadeias. E hoje eu queria te convidar a tomar essas chaves nas mãos e ver Deus agindo através da sua vida. Quem quer tomar essas chaves aí? Quem quer aplicar esses princípios que trazem libertação? Vai ter libertação na tua casa, entre os seus, em nome de Jesus, nessa terra. Você crê nisso? Então eu vou pedir para você, a gente vai fazer algo simbólico, tá? Pega a chave. Quem tem uma chave aí? Você tem chave do carro, chave de casa? Tem alguma chave aí? Isso. Levanta aí para eu ver. Isso. Isso. Se a esposa está junto aí, você pode pegar a mão dela junto, não tem problema. Aleluia. Eu creio que as chaves espirituais que Deus vai colocar na sua mão são tão reais quanto essas que estão aí. E elas abrem portas, emperradas. Você crê nisso? Então chacoalha as chaves aqui. Pai, em nome de Jesus, coloca as chaves do teu Espírito nas mãos dos teus filhos. E que cadeias caiam por terra neste lugar, nesta terra,
através do poder que há no teu nome. Nos ajuda a fazer isso, Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Quantos creem? Cadeias vão se abrir. Deus tem poder para salvar. Qual é a primeira chave? Estudei de manhã, são 5. Eu vou tentar fazer todas aqui, tá? Primeira chave. Me chama a atenção aqui a primeira chave é uma teologia bíblica a respeito da perseguição. É muito interessante, olha o que diz o texto, versículo 1 e 3. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Olha que interessante, a igreja primitiva, ela tinha que lidar com as injustiças que envolviam a perseguição. Agora aqui no tempo de Pedro estava acontecendo uma perseguição à igreja de forma deliberada. E eu expliquei hoje também de manhã que Herodes, quem era Herodes? Era o neto de Herodes o Grande. O Herodes aqui era o Herodes Agripa, tá? Ele era neto do Herodes que atuou no tempo de Jesus. Quem foi esse Herodes o Grande? Herodes o Grande, ele era um político hábil. Ele construiu fortaleza, a fortaleza de Massada, Cesareia Marítima. Ele construiu o templo de novo, reconstruiu o templo de Salomão. Mas ele era paranoico, tá? Ele era um cara que era apegado ao poder. Para você ter ideia de tão louco que ele era, ele matou a sua esposa, Mariana. Matou seus filhos, porque ele achava que eles estavam promovendo uma conspiração contra ele. Se você lembrar da história, quando os reis do Oriente vêm falar, né, que nasceu o rei dos judeus em Belém, o que ele manda fazer? Ele ordena a matança dos inocentes, as criancinhas até 2 anos de idade. Ele manda matar. E agora quem está no poder é o neto dele. Não podia ser coisa muito boa também. Fica 4 anos no poder. Ele era um homem muito hábil, muito articulado politicamente. Ele conhecia o imperador Cláudio, Calígula, era amigo dele. E por causa da sua influência, o relacionamento político, ele é colocado à frente da Palestina, de Israel, dessa região para governar. Lembra que Israel, essa região toda, era vassala de Roma. E o que eu acho interessante é que parte dos judeus não considerava a liderança dele. Por quê? Porque ele tinha uma ascendência por parte de mãe judia e por parte de pai ele era edomita. Então alguns líderes religiosos, eles não acreditavam na liderança desse homem. E para agradar os judeus, o que ele faz? Ele começa a perseguir os cristãos, que para os judeus era uma seita dentro do judaísmo. E quando ele vê que isso causa impacto positivo, ele não apenas maltrata, ele manda matar Tiago e agora prender Pedro. Essa era a situação. Sabe, muitas vezes a perseguição religiosa não tem nada a ver com religião. Ela acontece por causa de outros interesses. Por causa de gente interessada em poder, em domínio. E é isso que está acontecendo aqui. Mas o que me chama a atenção também é que a igreja primitiva, ela estava preparada para lidar com o enfrentamento da perseguição. Jesus tinha ensinado à igreja como fazer isso. E eu creio que o problema da igreja nos nossos dias é que se fala muito pouco sobre esse tipo de enfrentamento. Nós gostamos de mensagens que acalentam o coração. Eu gosto, e isso é bom. Mas nós não temos uma teologia bíblica consistente a respeito da perseguição. O que a Bíblia fala sobre a postura do crente diante da perseguição? Primeiro, a Bíblia vai dizer que a perseguição é inevitável. Diga para o irmão que está do seu lado: você vai ser perseguido. Se você é crente de verdade, vai ser perseguido. Como assim, pastor? Está na Bíblia. João 15:20, Jesus diz assim: se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Jesus também disse em Mateus 10:22: e vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Olha o que diz Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12:
todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Está na Bíblia. Eu nasci numa família de berço evangélico, cristão. E eu lembro que na escola que eu estudava quando criança, eu era o único crente da sala. Alguém viveu algo parecido? Eu lembro, quando eu falei para os meus amigos que eu era crente, um amigo perguntou para mim assim: a sua mãe é ignorante? Eu falei: como assim? Ele perguntou mais: ela se depila? Tem televisão na sua casa? Por quê? O estereótipo que envolvia o crente naquela época era o quê? Ser crente é ser ignorante. Alguém passou algo parecido? É por isso que a gente fala assim: se é crente, não, sou protestante. Para de falar, você é crente, amém? Quem é crente? Quem não gostava de crente antes de se converter aqui? Pode levantar a mão. Agora você virou crente. Deus é bom demais. Ele transforma nossas vidas. Tá? O que a Bíblia vai dizer é que nós seríamos perseguidos. A perseguição é inevitável. A Bíblia também fala que a perseguição, ela é a resposta do mundo aos nossos posicionamentos em fidelidade ao Senhor. João 15 vai dizer assim, no versículo 18: se o mundo os odeia, saibam que antes de vocês me odiou. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como sendo dele. Todavia vocês não são do mundo, por isso o mundo os odeia. Como assim o mundo, pastor? Aqui não está falando do planeta que vai odiar, não é isso. Toda vez que a Bíblia usa a palavra mundo, ela está se referindo a um sistema de valores cuja inteligência por trás dele é Satanás. Então, quando a gente se converte, o padrão de valores, de conduta nosso passa a ser o padrão de Cristo. Só que o que a Bíblia está falando é que o mundo não entende os nossos valores, e ele então nos odeia. A maioria das situações de perseguição que nós temos não tem a ver com uma fé nominal, mas tem a ver com os nossos valores. Quando nós nos posicionamos em relação ao que acreditamos, normalmente somos vítimas de perseguição. Eu lembro já de uma outra fase, eu não era criança, agora adolescente. Eu jogava vôlei. Nós íamos para as viagens e os meus amigos levavam pilha assim, de revista pornográfica. Passava na televisão no ônibus às vezes. Eles alugavam fita. Eu estou velho, né? Eu adolescente. Quando eu terminava os jogos, eles iam sair para ficar com as meninas e iam nas festas. E eu não via pornografia, eu não ficava com as meninas, eu me guardava para o casamento. Você pode imaginar o que falavam para mim? Eu não vou nem repetir. Para ser educado, você não é homem, cara. Por quê? Porque o mundo não vai entender os nossos valores. Sabe o que acontece? Hoje um jovem na faculdade que se posiciona a respeito dos seus valores, o que a Bíblia diz, a respeito do sexo, do papel do homem e da mulher na sociedade, a respeito do casamento, a respeito do aborto, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser perseguido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A igreja, ela precisa ser voz profética na sociedade. O que significa isso, pastor? Um dos papéis da igreja é apontar o pecado, dizer isso é errado, isso é certo. E quando nós fazemos isso, somos perseguidos. Você entendeu? Mas o que mais que a Bíblia fala sobre a perseguição? A Bíblia vai dizer que quando enfrentássemos a perseguição, deveríamos fazer com alegria. Olha o que diz Atos 5: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Quem foi perseguido aqui alguma vez? Por seus valores, lá no trabalho, na faculdade, quem já foi vítima de chacota por causa dos seus valores? Levanta as mãos aí. A Bíblia está dizendo que você é bem-aventurado e grande é a sua recompensa no céu. Aleluia!
Olha aqui mesmo. Quando os discípulos são perseguidos, em Atos 5 a Bíblia diz que eles apanham, né? Levam chibatadas. Normalmente era 39, tá? Eles estão machucados, mas a Bíblia diz que eles se alegram. Pedro e os discípulos se alegram, porque Deus os encontrou dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Sabe o que tem que acontecer? Quando não te entenderem na faculdade, quando tiraram sarro de você, lá no lugar onde você trabalha, quando não entenderem os seus valores, você tem que voltar para casa dizendo: aleluia, eu estou sendo luz aqui. Amém? Quantos creem nisso? Está muito quieto, povo. É que vai piorar. Vai piorar. Sabe o que é pior? A Bíblia diz que nós temos que enfrentar a perseguição com amor. Com amor. Olha só o que Jesus disse. Ele vai dizer assim: eu porém lhes digo, não resistam ao perverso, mas se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Posso confessar pecado aqui? Pastor, pode confessar pecado? Pode, pastor Billy? Eu vou confessar. Eu fiquei doente do coração, vocês sabem disso, muitos oraram por mim, quero agradecer, estou bem. No processo de recuperação, eu pus um standzinho aqui, uma mola, meu coração está meio de lata, ultimamente. Eu fiquei em casa alguns dias para me recuperar, aproveitei, tirei férias, para me recuperar bem, ter um tempo ali para entender esse novo momento da minha vida. Mas eu fiquei 30 dias em casa. E eu ficava vendo notícia de manhã, de tarde, de noite. E quando chegou no final desses dias, eu acho que eu estava pior do coração. Sabe por quê? Eu ia vendo, e era escândalo de corrupção, INSS, cerceamento da liberdade, abuso de autoridade, era uma notícia pior que a outra. E aí você começa a ler aquilo, daqui a pouco você está com raiva. Você já sentiu assim? Sabe, chegou uma hora que dependendo quem aparecia na tela do meu celular, eu tinha ódio. Você já sentiu assim? Deus tenha misericórdia de nós. E aí, eu estava orando. E um dia Deus falou assim: ei, teu coração não está bom. Como assim, Deus? Olha o que está acontecendo. E aí Deus falou para mim: não está bom. Porque o meu padrão de lutar por mudanças é diferente do teu. Você vai pregar o que é certo e errado, mas você precisa fazer isso com amor. Sabe, um dos desafios da igreja hoje é a gente lutar pelo que é certo, mas não pecar na forma que fazemos. Se errarmos na forma, a igreja vai ser desautorizada, as pessoas não vão nos ouvir. Não sei se você está me entendendo. A Bíblia diz que a gente tem que orar por que nos persegue. Você tem que orar pelas autoridades. A Bíblia diz. Você tem que orar até pelo juiz que você não gosta. É verdade. A Bíblia diz isso. Por quê? Porque o jeito de Jesus, ele é diferente do nosso. Sabe, para mim, um dos exemplos de transformação social que deu certo, que é um bom exemplo para a igreja, é o liderado por Martin Luther King durante a segregação racial nos Estados Unidos. Por quê? Havia muita injustiça. Muita injustiça. Em determinadas regiões dos Estados Unidos aconteciam mortes. As pessoas, o crime, o pecado do racismo, ele era latente em toda parte. Isso gerava revolta. Por isso, vários movimentos sociais, para tentar mudar essa realidade, eles pregavam pegar em armas, usar a violência, mas todos foram frustrados. Agora, Martin Luther King vai falar: nós vamos pregar o que é errado, vamos apontar o pecado, só que a gente vai fazer isso usando a não violência. Sabe o que eles faziam? Eles faziam as marchas
tá? De protesto. E eles apanhavam, gente. Você pegar, ver os vídeos, tá? Soltava os cachorros em cima do povo. Pegava aquelas mangueiras de bombeiro assim, ó, e despejavam na turma. Eles eram arrastados para prisões. Pessoas foram mortas. Mas sabe o que eles faziam? Eles continuavam caminhando. Eles não revidavam. Eles davam outra face. Eles respondiam com amor. E aí o que aconteceu? A imprensa começa a cobrir os movimentos. E há uma sensibilização que se espalha pelo mundo. Por quê? Porque eles fizeram sim do jeito de Deus. E o que acontece? Os principados e potestades que dominavam o entendimento das pessoas nesta área caiu, começou a ruir por terra. E eles conseguiram avanços que não conseguiram durante muitos anos de luta social. O jeito de Jesus dá certo. Quantos confiam nisso? Ei, em nome de Jesus, a gente está chegando daqui a pouco perto de um tempo eleitoral e a tensão vai aumentar. Mas a tua casa não vai ser dividida. Você não vai ficar contra o seu filho, contra os seus, contra aqueles que pensam diferente de você. Por quê? Porque nós amamos essas pessoas, precisamos amá-las e abençoá-las em nome de Jesus. Vamos nos posicionar, mas vamos fazer isso em amor. Eu estou falando para quem aqui é membro dessa igreja, levanta a mão, deixa eu ver, participa aqui. Estou falando com você, não me envergonha na internet, pelo amor de Deus, amém? Quem vai fazer do jeito de Jesus aqui? Ei, levanta as duas mãos, deixa eu ver se eu enxergo gente aqui. Eu creio, cadeias vão cair por terra, nesta terra, em nome de Jesus, amém? Amém. Segunda lição, segunda chave, que abre portas de cadeias espirituais, sabe o que é? É a confiança na soberania de Deus e no seu poder. Sabe o que me chama a atenção nessa história? A Bíblia diz que quando o anjo vai lá na cela libertar Pedro, o que Pedro está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está dormindo. Agora, como que você consegue dormir um dia antes da sua execução? Dormir em paz, antes do julgamento, que vai te sentenciar à morte. Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque ele confiava em Deus. Quando a gente confia no Senhor, a gente pode descansar. Mas como é que Pedro conseguia confiar em Deus? Porque ele já tinha experimentado o poder de Deus na sua vida. Quantos aqui já experimentaram o poder de Deus nas suas vidas? A Bíblia diz no Salmo 135, versículo 14, que Deus defenderá o seu servo, o seu povo, e terá compaixão dos seus servos. Quem aqui é povo de Deus? Sabe por que Pedro podia descansar? Se ele Atos 5, quando ele está cerrado na prisão, em outro momento para pregar o evangelho, a Bíblia diz que um anjo vai lá e o liberta, e manda ele voltar a pregar no templo. Ele já tinha sido libertado, ele já tinha experimentado o poder de Deus. Sabe, no tempo dos enfrentamentos, nós lembramos do que Deus já fez e dormimos em paz. Eu creio que ele também podia dormir em paz, porque ele cria na vontade de Deus revelada. Olha que interessante, o anjo entra na cela, e o que o anjo faz? Toca nele, o desperta. Mas depois o anjo vai lhe dando comandos. O anjo fala assim: ei, levanta depressa, põe a sandália, põe a capa, me segue. E à medida que ele vai obedecendo a vontade de Deus revelada, o que acontece? Quando ele se vê, ele está fora da prisão. Ei, presta atenção. Quem quer dormir na hora do enfrentamento em paz, levante as mãos. A vontade revelada de Deus é a chave. Confia nela. Se você estiver fazendo o que Deus mandou você fazer, você vai dormir em paz. Pode descansar, porque a vontade dele é boa. Ontem eu ouvi aqui algo que me impactou. Quem quer ser bem sucedido na vida aqui, levanta a mão. Tem uma pergunta que você precisa fazer: o que Deus quer que eu faça? Repita comigo assim: o que Deus quer que eu faça?
Se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Aleluia. Agora, eu creio que Pedro também podia dormir em paz, porque ele conhecia o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Quantos conhecem a Deus? É muito interessante como ele apresenta Deus nessa história. Primeiro ele vai chamar Deus de seu libertador. Deus é o seu libertador também? Ele era o libertador de Pedro. Depois Pedro vai chamar Deus de Senhor dos Exércitos, porque ele vai apresentar um Deus que governa anjos. Anjos, queridos, são guerreiros. Às vezes a gente tem mais de anjo aqueles, aquelas aurelas com asa, cara de bonzinho. Para mim, anjo deve ter cara feia, rapaz. Eles são valentes do exército do Senhor. Deus dá um assobio e os anjos vêm atuar em favor dos seus servos. Ele é o Senhor dos exércitos. Sabe, Pedro também apresenta Deus nessa história como o seu justo juiz. Muitas vezes estamos preocupados com a justiça que não funciona nos nossos dias, mas esquecemos de algo. Um dia todos nós, até o governante, até o juiz, todos vão se apresentar diante do justo juiz. Quem é que julga as tuas causas? Teu coração, teu sentimento, tua razão? Deixa eu te dizer, existe um justo juiz e ele é o teu Deus. É muito interessante porque Pedro sai da cadeia liberto. E se você ler o capítulo todo, você vai ver que Herodes, o capítulo termina assim: Herodes, numa negociação com os fenícios, ele vai falar, e as pessoas começam a aplaudi-lo e dizer que ele tem a voz de um Deus. E a Bíblia diz que ele não dá glória ao Senhor. E então um anjo, eu não sei se era o mesmo que foi lá tirar Pedro da cela, talvez sim, vai lá e toca nele, e a Bíblia diz que ele é comido por vermes. Queridos, o nosso Deus está assentado sobre o trono. Ele continua assentado sobre o trono quando coisas ruins acontecem. Ele continua assentado sobre o trono quando injustiças acontecem. Mas Ele é justo juiz e todos se apresentarão um dia diante dEle. Você crê nisso? Você pode dormir em paz. Pedro também acreditava que Deus era todo poderoso. Algemas caem. Olha que coisa linda, guarda não vê, ele passa, as portas abrem. O nosso Deus é todo poderoso. Ele pode fazer o que eu e você não podemos fazer. Qual que é a chave? Fé, confiança em Deus. Quem quer pegar essa chave? Levante as mãos aí. Deus, aumenta a fé do teu povo. Aumenta a fé do teu povo. Aumenta a fé do teu povo, e que cadeias caiam por terra, na casa deles, na vida deles, nesta terra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Terceira chave, vou pedir tua ajuda agora. Terceira chave, a Bíblia diz que Pedro estava cerrado na prisão, e a igreja orava incessantemente por ele. A terceira chave que libera portas de cadeias espirituais é a oração incessante, a oração fervorosa. Eu creio que a oração pode mudar cenários. Você crê nisso? Eu creio. Eu gosto muito de uma série de documentários que contam como o poder da oração transformou cidades. E tem uma história que, em especial desse documentário, que fala do que aconteceu em Cali, na Colômbia, quando a Colômbia era dominada pelo narcotráfico. E um pastor, ele morre, né? Ele é assassinado. E as igrejas começam a se unir para orar pela terra. E aí é muito interessante, porque aqueles movimentos de oração, um dia que a igreja está reunida num grande ajuntamento, os cartéis, os comandos de cartéis de droga começam a ser
destruídos. Eles mesmos começam a matar um ao outro, uns são presos e começa a ruir todo o sistema. É lindo. Sabe por quê? Existe um Deus que está sentado sobre o trono e quando nós oramos, Ele responde. Eu creio que o que vai transformar a nossa terra é o povo de Deus que se coloca de joelhos para orar. Você crê nisso? A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e... Fala de novo. E... eu creio. A mudança passa pelo povo de Deus. Se orarmos, se clamarmos. Deus está vendo a gente como filho atrás da porta trancada. Ele vai arrombar a porta e vai curar a nossa terra. Deus vai curar o Brasil. Quantos creem? Ore pelo teu povo. Ore pela tua terra. Ore por essa nação. Creia no poder de Deus. Ele vai destruir fortalezas. Você crê nisso? Quarta lição. Quarta chave. Não ignore a batalha espiritual. É muito interessante porque Pedro, a Bíblia diz que ele está andando, ele está seguindo o anjo, e quando ele vê, ele está na rua já, e aí na NVI a Bíblia usa uma expressão, e ele cai em si. Isso não é uma visão, é um anjo mesmo que está me dirigindo. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente não entende que por trás de enfrentamentos, batalhas, na nossa casa, lá no lugar onde a gente trabalha, enfrentamentos que acontecem na nação, existe uma guerra espiritual em curso. Existem anjos, demônios, existe uma guerra. E qual que é o problema disso? Quando a gente não tem discernimento da guerra espiritual, a gente usa as armas erradas. As armas da carne. É por isso que a Bíblia vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas do entendimento. O que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente tentar vencer alguns tipos de guerra usando as armas da carne, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser envergonhados. Porque contra quem nós estamos lutando, as armas da carne, eles sabem muito mais usar do que a gente, não é verdade? Agora, se você usar as armas do Espírito, potestades e principados vão cair por terra. Eu nunca me esqueço, um dia eu estava na reunião, era pastor de adolescentes ainda, e eu ia começar uma reunião com a liderança. E antes de começar a reunião, eu comecei a sentir uma forte dor no estômago. E uma conselheira dos adolescentes, ela entrou na sala e falou assim: pastor, isso aí é espiritual, deixa eu orar por você. E ela orou pela dor no estômago, e na hora a dor desapareceu. Eu achei aquilo tão estranho. Começamos a reunião, daqui a pouco chega um outro conselheiro com um adolescente, coordenador dos adolescentes. Falou: esse menino está com um problema sério, você pode orar por ele? Eu parei a reunião, quando nós fomos orar, aquele menino ficou possesso. Existia uma guerra espiritual em curso que eu não estava enxergando. Deixa eu te dizer algo. O inimigo há anos tem dominado áreas de influência da nossa sociedade. Quando a Bíblia fala de principados e potestades, ela está falando de estruturas de poder, tá? Demoníaco que controlam áreas. A gente só quebra essas fortalezas no poder do Espírito Santo. Você está entendendo? Ei, em nome de Jesus, use as armas espirituais. Pega essa chave. Existem fortalezas lá que estão atuando no entendimento dos seus filhos, na mente do seu marido, da sua esposa, que são espirituais. Sabe como é que a gente ganha e vence a batalha? É com jejum, é com oração, é usando as armas do Espírito.
E quando a gente as usa, o inimigo sai em retirada em nome de Jesus. Sabe o que eu creio? O povo de Deus, um exército vai se levantar nestes dias. E nós vamos entrar nas áreas de influência e vamos declarar o favor de Deus. E o diabo, o inimigo, vai sair em retirada. Quem quer usar as armas certas aqui? Amém? Por fim, vou terminar. A música já pode tocar. Termina assim o texto. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Sabe qual que é a quinta chave? Mantenha o foco na pregação do Evangelho. É muito interessante porque eles são perseguidos de tudo que é forma, mas eles continuavam pregando. Continuavam pregando, eram injustiçados, continuavam pregando. Muitas vezes os próprios discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: quando é que você vai libertar Israel? O que eles estão falando? Eles estão falando do jugo de Roma. A ideia de Messias para eles tinha a ver com isso, governante local. E aí Jesus fala assim: eu vim para pregar a respeito de outro reino. Meu reino é outro, não é esse. Tem um momento até que querem empossá-lo, e ele sai, ele vai embora. Não sei se você está me entendendo. Sabe qual que é a estratégia do inimigo? É tirar o nosso foco. Ele é um ilusionista. Daqui a pouco você está lutando uma guerra. A igreja de Jesus está lutando guerras que não é para ela lutar. E a gente para de fazer o que Deus nos mandou fazer. Agora deixa eu te dizer, sabe o que vai mudar esse país? O que vai mudar esse país? A pregação do Evangelho. Por quê? Hoje nós já somos quase 30% da população. Se a igreja mantiver o foco em pregar o Evangelho, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco seremos 40, daqui a pouco seremos 50, daqui a pouco nas principais áreas de influência vai ter gente que tem os valores de Deus no coração. Só que o inimigo fica fazendo a gente perder o foco, e daí a gente se perde. Nós vamos pregar o Evangelho e pessoas serão libertas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu quero até o meu último fôlego de vida, se possível, estar pregando o Evangelho. Nós estamos de passagem aqui, queridos. Eu não sou desse mundo, ser peregrino nessa terra. Quantos são? Nós vamos mudar esse país, porque ele vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro, de norte a sul, de leste a oeste. Sabe o que está acontecendo? A igreja está avançando, e as hostes malignas estão tentando impedir o avanço da igreja. Se nós fizermos o que Jesus mandou, orarmos, usarmos as armas do Espírito, nos posicionarmos em amor e continuarmos pregando o Evangelho, nós vamos viver o maior despertamento que essa terra já experimentou do poder de Deus. Essa terra mana leite e mel, é terra de promessas, é terra abençoada. Nós temos povo de Deus aqui. Hoje a minha oração é que Deus me dê força, sabedoria e graça para não me perder no caminho. Meu coração muitas vezes não é bom, talvez o seu também. Eu não quero brigar com os meus irmãos, eu não quero perder o foco. Eu quero pregar a palavra, falar o que é certo e errado, condenar o pecado, sim, mas do jeito de Jesus. Eu creio, o mover de salvação já começou no Brasil e ninguém vai pará-lo. Quantos querem saquear o inferno junto comigo? Quantos querem pregar o Evangelho? Hoje eu queria orar por você,
pelo teu coração. Se você quer dizer: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda a posicionar bem, a fazer o que te agrada nesse tempo. Me ajuda a confiar no Senhor. Me ajuda a ser perseguido e enfrentar isso com amor. Me ajuda a manter o foco. Me ajuda, Deus. Se Deus falou contigo hoje, fica de pé no teu lugar e fala: Deus, eu quero todas as chaves. Eu quero todas as chaves. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Põe nas minhas mãos. Põe nas minhas mãos. Põe nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Levanta as mãos assim, levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar agora que as chaves que abrem portas de cadeias espirituais, princípios de fé, sejam colocados agora nas mãos dos teus servos. Que eles usem bem estas chaves, e que eles possam ver liberdade de Deus chegando para os seus, chegando nessa terra, chegando no lugar onde trabalham. Pai, eu quero pedir que no enfrentamento espiritual, esta igreja, o teu povo, use as armas do Espírito, e que o inimigo saia em retirada em nome de Jesus. Eu quero clamar: derrama baldes de amor, baldes de amor, baldes de amor neste lugar, baldes de amor sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai. A Bíblia diz que seríamos perseguidos, que injustiças aconteceriam. Pai, nos ajuda a amar aqueles que nos perseguem, nos ajuda a orar por eles, nos ajuda, Pai. Que o Senhor se agrade de nós e que o inimigo seja envergonhado. Que a igreja não fique desautorizada de forma nenhuma, mas que o teu poder se manifeste entre nós enquanto seguimos a Jesus. Eu quero pedir agora que demônios saiam retirados, que cadeias que prendem pessoas a comportamentos nocivos, a pecados, caiam por terra agora em nome de Jesus. Que pessoas sejam libertas neste instante. Que o poder que há no sangue do Cordeiro transforme vidas agora. Pessoas sejam libertas dos vícios, do adultério, da mentira, do engano. Que pessoas sejam libertas agora, Pai, de todo pensamento de morte. Pessoas sejam libertas agora da mágoa, do ressentimento, do rancor, do ódio. Ah, Deus, da murmuração. Que pessoas sejam libertas de cadeias espirituais. Mas eu quero clamar também que o poder do teu amor, que o poder do teu Espírito possa invadir, ah Deus, as assembleias legislativas do nosso país. Que o poder do teu Espírito possa entrar nos tribunais dessa terra. Que o poder do teu Espírito possa entrar em cada sala de governo, em cada lugar de influência, em cada, Senhor, ala da imprensa. Que o poder de Deus seja revelado e que principados e potestades caiam por terra em nome de Jesus. Eu quero clamar que o Senhor levante o teu povo, que a igreja se una para orar como nunca orou, que a igreja se levante para jejuar, para clamar, e que os céus se abram sobre nós nestes dias. Que o temor espalhe sobre a terra e que o teu nome seja glorificado. Tu estás assentado sobre o trono. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o meu bom e justo juiz. Louvado seja o teu nome. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem pegou as chaves aí, você pode aplaudir ao Senhor. Vamos cantar só o refrão dessa música, a gente já vai encerrar o culto. Estenda as suas mãos e declare isso. Vai acontecer, amém? Em nome de Jesus, sobre a escuridão vai acontecer. Vai acontecer.
Há poder no nome de Jesus para libertar. Há poder no sangue do Cordeiro de Deus. Pai, te louvamos, te bendizemos. A tua palavra é boa e ela nos abençoa. Nos ajuda a pôr em prática os princípios da tua palavra, em que eles gerem frutos eternos na nossa vida. Também quero pedir, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito, que elas repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, uma semana linda, cheia da graça e do favor de Deus.